Pois é, Adiel Reis, Paysandu 0, Amazonas 1. Se você olhar as estatísticas desse jogo e o placar, você vai achar que é, algum equívoco, que erraram aí os caracteres, que deveria ser 10-0 para o Paysandu, que deveria ser um- uma goleada aí para a equipe paraense, porque foram nada mais, nada menos do que 25 finalizações por parte do Paysandu, 8 apenas da equipe do Amazonas. Se a gente levar as finalizações no gol, foram 6-5, um pouco mais equilibrado, mas a posse de bola também 70-30 favorável para a equipe do Pará. Mas no placar, a Del Reis do Amazonas é quem levou a vantagem, 1-0, gol marcado por Matheus Serafim no primeiro tempo, que definiu o jogo. A partir daí, o Amazonas se preocupou apenas em defender e conseguiu, né? Teve chance para matar o jogo, segurou o resultado. O Paysandu foi para cima para tentar o empate a toda maneira, a virada. Produziu até para isso, a gente não pode ser também injusto. O Paysandu acho que teve ali os seus momentos, mas acho que uma posse de bola também um pouco enganosa, né? Porque o Paysandu, apesar das 25 finalizações, foram poucas ali as que de fato incomodaram o goleiro Marcão, muitas finalizações de fora da área, muitos cruzamentos, e aí o país do Amazonas se defendeu bem e levou aí a vitória. Estevão Barros, vou começar pela equipe mandante, pela ordem da análise. Paysandu, Estevão Barros, você disse muito bem, 25 finalizações durante a partida, contra apenas 8 do Amazonas, um domínio de posse de bola amplo, 70% a 30%, 512 passes para a equipe do Paysandu contra apenas 237 da equipe do Amazonas. Estevão Barros foi sim, hoje um ataque contra a defesa, tá? Não teve jogadores expulsos, mas a equipe do Paysandu, ela teve espaço para trabalhar. Eu acho que faltou apenas um pouco de calma, um pouco de realmente ter calma na hora da conclusão da jogada. Não é nem na tomada de decisão, na finalização, é no último passe mesmo. Nicolas, como eu disse no intervalo, ele estava com dificuldades para ir para preparar as jogadas para quem vem de trás, para fazer esse trabalho de pivô, porque tanto o Johnny Gonzalez quanto ali o Juninho não estavam próximos dele para fazer essa preparação para o chute de média distância, para testar o goleiro Marcão do Amazonas, que tem dificuldade nisso. Então, se você tem um centroavante que precisa de cruzamentos na área para poder realmente se destacar e com a bola no pé ele tem essa dificuldade, Estevão Barros, você aproxima o jogador para tentar pelo menos trabalhar ali com ele uma tabela, para ele faz muito bem o trabalho de pivô e faltou isso no Paysandu no primeiro tempo, tanto antes quanto depois do gol, porque não mudou muita coisa. O cenário até o gol do Amazonas, Estevão Barros, era de um domínio da equipe do Paysandu e o Amazonas jogando no contra-ataque, tanto que o gol surgiu assim. Então não mudou o aspecto da partida, o contexto de domínio. O Paysandu sempre esteve com a bola no pé, sempre teve tempo para armar a jogada, tempo para se organizar. Eu acho que faltou ali do Hélio dos Anjos e da equipe jogadas de triangulação para tentar envolver a equipe do Amazonas, que estava somente com um zagueiro de ofício. Somente de ofício mesmo era o Ivan Avarino. Você tinha 3 laterais na equipe do Amazonas fazendo a linha defensiva. Então, claramente faltou eficiência da equipe do Paysandu. Esse é um destaque importante. Você joga contra uma equipe que lhe dá a posse de bola, que tem apenas um zagueiro de ofício e 3 laterais, Estevão Barros, e um deles é o Sid Clay, tem alguma coisa muito errada, entendeu? Não deu nada certo na equipe do Paysandu do meio para frente. A zaga do Paysandu não teve muita preocupação, o Diogo Silva trabalhou bem pouco em relação a isso no primeiro tempo depois do gol. E, assim, terminando essa análise do primeiro tempo do Paysandu, é que faltou organização, que já teve na equipe do Amazonas, que no primeiro tempo teve 2 chances apenas de fazer o gol e acertou metade delas, acertou uma, que fez o gol. 2 contra-ataques da equipe do Amazonas, uma tomada de decisão errada do Luan Silva, finalizou aí a defesa do Diogo Silva, e na outra, uma jogada ali, Cauã Barros, Eric Varão, a bola chegou para o Diego Torres, ele na ponta esquerda fez o cruzamento, o Matheus Serafim fez o gol. Ponto. 2 contra-ataques, um deu errado, outro deu certo, a equipe se propôs a defender.
armada para isso, Estevão Barros. Teve a alteração do Luan Silva e a equipe do Amazonas realmente saiu o Luan Silva, que era o único que segurava a bola lá na frente, entrou o William Barbo, que não sabe fazer esse trabalho de pivô, e o resumo do primeiro tempo do Amazonas foi esse: 2 contra-ataques, 1 gol, e a equipe do Amazonas simplesmente se propôs a defender. Primeiro tempo de 1-0, Estevão Barros, do Amazonas, mas de uma superioridade total do Paysandu em todas as outras estatísticas, menos aquela que importava mesmo. Pois é, Gel Reis. Primeiro tempo o Paysandu foi superior, não deu chances. E no segundo tempo continuou ali, pelo menos no início, nessa pegada. Teve ali um domínio muito grande na primeira parte ali da segunda etapa. O Amazonas seguiu na mesma toada, se defendia da maneira que podia, mas acabou que com o tempo acho que o físico também foi pesando, o Paysandu foi recuando, até por isso as trocas, né? Entraram Paulinho Boy, Esli Garcia, o Netinho também entrou no meio campo ali, o Casares que já entrou mais no final ali, acho que pouco contribuiu também, e o Joel no lugar do Nicolas, mas também acho que, enfim, não mudou muito o panorama da partida, para tentar rejuvenescer, né? Esses 3 que eu citei, Paulinho Boia, Esli Garcia e Netinho, acho que foram importantes para retomar esse fôlego da equipe num momento em que o Amazonas já estava saindo mais para o jogo, buscando manter a posse no campo de ataque. E aí o Paysandu retomou aquela pegada do início do jogo, durante a partida toda, né, praticamente, e teve ali o domínio, mas eu acho que chama a atenção a Gel Reis. Eu passei os números aqui, né? 25 finalizações, mas apenas 6 finalizações no gol. Eu acho que explica também por que o Amazonas venceu esse jogo, né? Foram 26, na verdade, atualizou aqui. O Amazonas teve um mérito muito grande de proteger a sua área ali e deixar com que limitar, na verdade, o Paysandu ou a finalizações de fora da área ou a cruzamentos. E aí, quando a gente olha os números, né, posse de bola e tal, parece que, porra, um absurdo o Paysandu não ter vencido, e acho que pelo volume de jogo teve, mas em termos de finalizações foram poucas ali que realmente incomodaram o goleiro Marcão, que trabalhou aí 6 vezes, né, nas 6 finalizações em que a bola foi finalizada no gol. Então acho que isso explica também essa baixa eficiência da equipe do Paysandu, e o Amazonas, que na única oportunidade basicamente que teve, aproveitou e fez o gol. Então acho que passa muito por aí, né? O Nicolas hoje teve uma partida muito abaixo. Me chama a atenção, e disse isso na transmissão, vou destacar aqui na nossa análise novamente, que no momento em que ele teve algumas oportunidades, o Robinho chega a roubar uma bola ali e faz o passe para ele, depois no lance seguinte, e ele gira para trás, para preparar a jogada para quem vem de trás. E assim, um centroavante ali naquele momento, acho que faltou um pouco mais de fome para ele de encarar o zagueiro, tentar a finalização. Alguns outros lances também, cruzamentos, ele tenta sempre ajeitar. Eu acho que o Nicolas também não marca desde julho, está numa fase ruim. Saiu bravo, saiu irritado de campo, não sei ainda com quem ele discutiu, mas entrou o Joel aí no seu lugar. Acho que a chegada do Joel também é para botar uma pressão ali no Nicolas, porque não está num bom momento. Mas chama a atenção essa ineficiência, Diel, e esse jogo do Nicolas aí, que hoje mais uma vez sai de campo zerado aí, sem marcar gols com a camisa do Paysandu desde julho de 2024. E o trabalho do centroavante é fazer gol, né? Preparar para quem vem de trás, Estevão Barros um dos ofícios auxiliares do centroavante, mas ele tem que fazer gol. Em específico do Nicolas, a gente sempre brinca aqui que ele é muito bom na bola aérea, mas de fato na Série B talvez seja um dos melhores. Mas Estevão Barros, tirando isso, trabalho de pivô ele faz muito bem. A questão eu acho que você pontuou muito bem, falta de confiança, isso é importante, mas eu acho que, Estevão Barros, o que faltou nessas jogadas para o Nicolas não é nem confiança ali, entendeu? Eu acho que, assim, o gramado estava ruim, mas estava ruim para os dois e tudo mais. Na jogada do Robinho, que ele dominou, se ele arrisca e isola a bola,
seria horrível para ele, entendeu? Então ele resolveu deixar a finalização para quem vem de trás. A situação já não tá boa para o rapaz. Ele arriscar um chute dali nesse momento, eu acho que não seria o ideal para ele. Então é só questão de analisar assim, pô, a situação tá terrível demais, eu vou tentar encontrar o jogador em melhor situação para realmente finalizar de uma maneira melhor. E no chute do Johnny Gonzalez foi até mais perigoso. Agora, Estevão Barros, não marca desde julho, nós estamos em setembro. Eu acho que esquentar um pouquinho de banco ali não seria ruim não para o Nicolas. Eu não sei como é que ele está de moral com o Hélio dos Anjos, mas tentar dar liberdade ali para o Joel, atuar um pouco e ele vir do banco para tentar tirar essa pressão de ser o homem gol da equipe do Paysandu, já pode ajudar um pouco o Nicolas a funcionar mais. Você falou sobre as finalizações, Estevão Barros. 6 chutes a gol, ou seja, 6 realmente que fizeram o goleiro Marcão trabalhar, de 26. Do Amazonas, de 8, 5. Ou seja, o Amazonas esteve muito mais perto de fazer o segundo gol do que o Paysandu de fazer o gol do empate. Isso não passa só pelo Nicolas, eu acho que passa também pelo Robinho, que caiu muito fisicamente no segundo tempo. Paulinho Boia e Esli Garcia, que entraram para ser esses homens de velocidade, não funcionaram. O Esli Garcia entrou pela esquerda, depois foi pela direita e também não funcionou. Tem ali o Casares, que entrou e também não mudou absolutamente nada na partida. O único que permaneceu do ataque foi o Johnny Gonzalez, que fez uma boa partida, querendo ou não, dominava, partia para jogar no individual, estava na ponta esquerda, foi para a ponta direita, depois terminou centralizado. Essas alterações de funções no jogo, Estevão Barros, é que podem atrapalhar a equipe do Paysandu. Eu acho que se ele mantivesse a estrutura do jogo, mesmo assim, sem assim, fazer alterações esdrúxulas, eu acho que talvez o Paysandu conseguiria fluir um pouco mais. Renovando as energias dos jogadores, eu falo ele e o Hélio dos Anjos, tá? Trocasse ali posição por posição, mas mantesse a estrutura da equipe, talvez funcionasse mais. Ele alterou, por exemplo, o Johnny Gonzalez, se ele talvez deixasse ele já na primeira alteração centralizado ali para preparar junto com o Casares, e o Esli Garcia por uma ponta, pela ponta esquerda, Paulinho Boia entrasse pela ponta direita, talvez funcionasse mais, Estevão Barros, e confundisse mais a defesa do Amazonas. Tentar fazer várias alterações de um jogador só durante o jogo, eu acho que confunde mais a cabeça da equipe do que do adversário. E isso o Hélio dos Anjos pecou um pouco mais ali. Eu acho também que a gente tem que dar o braço a torcer, principalmente você, né, que persegue o cidadão, e elogiar hoje o Rafael Lacerda, porque ele teve ali 2 alterações forçadas, uma do primeiro tempo e outra no intervalo, né? O primeiro tempo saiu o Luan Silva entre o William Barbie, que não fez uma grande partida, mas também não atrapalhou, né? Acho que isso já é alguma coisa. Teve ali os seus momentos, acho que desperdiçou uma ótima oportunidade no segundo tempo, mas no geral fez um bom jogo o William Barbie quando entrou. E no segundo tempo ali no intervalo, quando ele tira o Ezequiel por um problema também físico e coloca o Cametá, ele acaba também dando uma segurada ali nos avanços pelo lado esquerdo, que vinha jogando o Johnny Gonzalez por ali. E aí o Hélio dos Anjos muda, né? Tira o Juninho, começou inclusive pelo lado direito, e põe o Wesley Garcia por ali. Aí ele passa o Johnny Gonzalez lá para atacar o lado do Sid Clay, que estava mais cansado também. E aí o Rafael Lacerda troca também o Sid Clay e põe o Renan Castro justamente para ter ali um jogador inteiro também naquele setor, né? O Paysandu atacava muito pelas laterais, então ele foi bem nessa leitura aí, também protegeu o meio-campo depois com o Jimenez. Acho que hoje ele foi bem nas alterações. Foi protocolar, mas agiu da maneira com que o time precisava, não inventou, enfim, colocou as peças que o time precisava para responder à atuação do Paysandu, que estava ali rondando a área e levando muito perigo. Mas acho que hoje ele foi bem, Adiel Reis, o Rafael Lacerda, e o Hélio dos Anjos aí tentou, mas acabou não conseguindo superar o treinador. Você acha que o Hélio, inclusive, corre riscos aí nessas próximas rodadas? Você acha que na segunda-feira aí pode ser que ele
esteja dando um cat online aí, atualizando o perfil do LinkedIn. O que você acha aí da situação do Hélio? É possível, Estevão Barros, você perder para o Amazonas da maneira que perdeu, e principalmente com o elenco que o Paysandu tem, eu acho que faltou versatilidade tática do Hélio dos Anjos e leitura de jogo. Começando por aí, respondendo a sua pergunta, é bem possível que o Hélio dos Anjos não termine a semana treinador do Paysandu. Sobre o Rafael Lacerda, pela primeira vez, né, Estevão Barros, eu acho que ele não inventou tanto. A gente sempre faz partidas do Amazonas aqui, que ele coloca um 4-2-4, pressiona, coloca 3 jogadores no ataque, fazia isso e tudo mais. Dessa vez, não. Ele fez o básico. Tirou o Ezequiel por lesão, colocou o Cametá, colocou um lateral pelo outro. Lá do lado do Sid Clay, tirou o Sid Clay, colocou o Renan Castro, que é muito bom na marcação, renovou a marcação por ali. Fabiano fez uma boa partida como zagueiro ao lado do Alvarino, que é incontestável na zaga do Amazonas. O que me surpreende é o Fabiano tá ali de lateral, sendo lateral de zagueiro, e o Thiago Spice não começa como titular também, isso é uma coisa para se detalhar. Do meio para frente, Cauã Barros, o próprio Eric Varão fizeram uma dupla de volância ali muito boa. O Jimenez, que entrou no lugar do Diego Torres, também, para fechar com 3 volantes, foi o essencial para segurar ali, Estevão Barros. Então, para travar a partida, foi uma excelente partida do Rafael Lacerda. Defensivamente, ele conseguiu travar a equipe do Paysandu, não deu espaços ali, exceto pelas laterais, mas obrigou apenas o Edilson, por um lado, fazer cruzamento, pelo outro, o Brian Borges também. Então, em questão de leitura de jogo hoje, entre os dois treinadores, o Rafael Lacerda foi muito melhor, Estevão Barros. Também não quer dizer que ele foi gênio também, né? Ele foi melhor que o Hélio dos Anjos. Né? Andar segurada também, né? Mas enfim, É, que a gente tem que elogiar quando ele acerta, de criticar quando ele erra. O último jogo, por exemplo, que a gente fez dele aqui foi um terror, né? Ele tirou lateral, botou lateral, o time ganhou ali, mas quase ele entrega no paçoca no jogo contra a Ponte Preta. E a equipe do Amazonas volta a vencer, então, depois de 2 rodadas aí, empatando, vai a 35 pontos e se coloca ali na briga por uma vaga no G4. Ainda tem que esperar os resultados da rodada, né? Nesse momento está a 5 pontos do Santos, que é o primeiro time. O Avaí tem 37, pode chegar a 40 também. O Ceará, ali, que é o sexto, tem 36. E o Sport, que é o sétimo, tem 35. O Sport também joga nessa rodada justamente contra o Avaí. Então pode ser que o Amazonas aí termine. Bom, vai terminar nesse bolo aí. Resta saber com quais condições aí de avançar. O América tem 35 também, joga nessa rodada, enfim. São Mas acho que o Amazonas consegue dar um grande respiro aí nessa briga contra o rebaixamento. E aí acho que daqui para frente, se mantiver esse aproveitamento e tiver um pouco mais de estabilidade, honestamente o que vier é lucro. Não creio que o Amazonas vá brigar por um acesso não nessa temporada. Acho que permanecer na Série B e manter uma solidez ali, acho que é o mais importante. O mesmo vale para o Papão, né? Que está ali brigando nesse momento com 27 pontos. Pode ser que termine a rodada ali a 1 ponto da zona de rebaixamento, ou a 2, caso o CRB não vença. Mas tem chão ainda, tem condições de se manter na Série B. Precisa acertar os resultados aí. E fica essa questão do Hélio dos Anjos aí, se ele vai continuar, se não vai. E ele tá desde o final da Série C do ano passado. Então, vamos ver o que a diretoria aí do Paysandu fará nesses próximos dias. O Paysandu volta a campo no dia 14, também conhecido como próximo sábado. Pegar o Guarani de novo na Curuzu, jogo em casa, e o Amazonas vai até Mirassol também no sábado, dia 14, encarar a equipe do Mirassol, que é um dos líderes ali nesse momento, o vice-líder. Mirassol, que ainda joga nessa rodada, então são 2 jogos aí dessas equipes, Paysandu e Amazonas. Jogos aí. Pro Paysandu, nem tanto, o Guarani tá na parte de baixo, mas o momento do Paysandu também não é bom. É um jogo complicado. E pro Amazonas também é um jogo difícil aí, fora de casa contra o Mirassol.
É isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido aqui com o jogo, com a nossa transmissão. Voltamos no final de semana, mais especificamente no domingo, com o jogo entre Botafogo da Paraíba e Volta Redonda, a partir das 18 horas. O jogo é pelo grupo B da segunda fase da Série C, segunda rodada. E na segunda-feira, a partir das 19h30, nós vamos acompanhar o jogo entre São Bernardo e Remo, também pelo grupo B da segunda fase da Série C, na segunda rodada. Vem com a gente nessa e vamos seguir aí com esses jogos. É isso, valeu. A gente nem acabou falando, né? Mas tá rolando um sorteio aí no nosso É Instagram. verdade. A gente vinha aqui para divulgar, acabou passando o jogo inteiro e esquecemos de divulgar. Somos os melhores promoters aí da história da humanidade. É um negócio espetacular aí. Mas tá rolando um sorteio no nosso Instagram, né? Se você ainda não seguiu, siga, @meioarmadores. Sorteio de uma camisa justamente de Paysandu e Amazonas. Nós estamos sorteando lá. Basta você seguir a gente no Instagram e comentar, marcando um amigo, para que você possa concorrer aí a esse sorteio. A gente tinha prometido. É o sorteio dos 1.000 inscritos, né? Inclusive, se inscreva no canal para que a gente possa bater essa marca e sortear aí essas camisas. No próximo dia 5 de outubro, nós vamos fazer esse sorteio, que é o 5 de outubro, será a última rodada da Série C da segunda fase da Série C. Então, segue a gente lá, marca seu amigo e concorra aí a uma camisa ou do Paysandu ou do Amazonas, tá bom? Esse é o recado aí. Deixar aqui na tela para vocês. O link tá na descrição. É só você clicar aí, você já vai para a postagem e aí você segue lá o passo a passo do sorteio. É isso. Agradecer ao Adiel Reis pela presença aí. Não vou agradecer a Amazonas Energia. Eu não tiro o chapéu para a Amazonas Energia, que hoje deixou ele na Quase mão. me derrubou, hein? Exatamente, mas foi pelo menos rápido ali para retomar o serviço. É, no domingo estaremos de volta. Agradeço a quem esteve com a gente, a quem mandou mensagem no chat. Voltamos aí no domingo com mais uma live para vocês aqui no Meio Armadores. Valeu, falou e até mais.